Olá, meus caros, uma boa tarde para vocês, boa noite, bom dia, dependendo aí do horário que você estará assistindo essa aula. E hoje eu quero dar continuidade então sobre o tema de geografia da indústria, mas em especial nessa aula eu quero falar sobre algumas noções gerais da indústria moderna e algumas ideias sobre o processo, a tecnologia nos processos produtivos. Então é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. Mas antes eu preciso lembrar um pouquinho que eu quero trazer aí algumas informações bastante importantes para a gente pensar, já que os exercícios que vão aparecer aí nas provas de vocês sobre cobranças desses temas, eles podem ser das mais diversas possíveis e misturar inclusive conteúdos, tá, gente? Então, eu queria que vocês lembrassem ou que tivessem uma noção de que o espaço geográfico contemporâneo ele é resultante, em boa medida, né, das transformações promovidas pela Revolução Industrial. Seja lá a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, e hoje que eu vou comentar um pouquinho, obviamente, sobre a terceira Revolução Industrial. E as atividades industriais que ocorrem no interior das fábricas, elas também desdobram-se, tá, posteriormente em outras, como o transporte, a comercialização e a propaganda dos produtos. E isso, então, eu queria que ficasse bem claro para vocês que ao longo desses últimos 200 anos da industrialização, né, esse fenômeno da indústria, ele vai trazer uma série de mudanças no ambiente que a gente vive, e como ele é um tempo bastante longo, aí 200 anos, a gente não se dá muito conta dessas transformações. Talvez quando a gente assiste os filmes de época aí mais antigos, é que a gente percebe o quanto isso mudou. E aí eu gostaria que vocês pensassem basicamente em três grandes transformações que essa revolução industrial ela nos proporcionou. A primeira dessas grandes transformações é a questão urbana, tá? Com a multiplicidade de serviços que caracterizam a cidade atualmente e o desenvolvimento, né, dos meios de transporte e comunicação que interligam todo o espaço mundial. Então essa modificação na cidade, as cidades cada vez mais elas se tornam o centro do poder econômico, o centro do poder financeiro, o centro do poder político. Lembrando que até pouco tempo atrás tudo isso era basicamente localizado, estava localizado no campo. Então essa foi a primeira grande transformação com a Revolução Industrial, é a transformação na importância das cidades, tá? A segunda grande transformação está no aumento da produção agrícola, graças à mecanização das atividades de criação, plantio e colheita e também ao uso de insumos de origem industrial, principalmente aí a ideia dos fertilizantes. A gente já viu isso em aulas passadas, né? A ideia da revolução verde e assim por diante. E por fim, a terceira, mas não a menos importante, que é a estrutura de novos modos de vida, hábitos de consumo e profissões e de uma organização da sociedade, tá? Que inclusive com novas classes sociais diferente daquela que vigorava até pouquíssimo tempo atrás. Então a gente não consegue perceber sozinhos essas transformações no tempo e no espaço. E é sobre isso que eu quero comentar um pouquinho com vocês. Antes, essa imagem que eu estou colocando aqui do arroba, ela representa nesse símbolo aqui as três maiores invenções da humanidade. A primeira dessas invenções é a roda. A segunda dessas invenções aí tem a relação ali com a letra A, que é a invenção da escrita, mas especificamente do alfabeto, que é uma invenção fenícia. Aí os gregos inseriram as vogais, fizeram algumas modificações o que permite que com o processo de alfabetização seja bastante simples e qualquer criança consiga aprender em uma velocidade de tempo muito grande, muito pequena. Então eu consigo ter um grande público sendo atingido por essa ideia aí da alfabetização. E a terceira dessas grandes invenções humanas tem a ver com a informática. Mas observem que a gente chama tudo isso de revolução da produção, a revolução industrial, a revolução das comunicações. E o termo, como eu já frisei em aulas anteriores, não significa criar nada de novo, tá? Mas significa uma modificação no como nós fazemos as coisas. Então essa que é a grande sacada aí que vem com a atividade industrial. Ela vai mudar o tempo, obviamente que a gente vai fabricar os produtos, e aí eu vou ter uma série de tecnologias inseridas tanto no processo de produção quanto no produto.
E, obviamente, conforme essa tecnologia ela vai mudando ao longo do tempo, em função da concorrência entre as empresas, eu também vou necessitando que esse meu trabalhador tenha cada vez mais uma mão de obra cada vez mais qualificada. E é justamente da necessidade dessa mão de obra mais qualificada é que vai ser inserido aí a necessidade de uma educação pública, uma educação para a formação desse trabalhador, para que ele também fosse mais produtivo e soubesse o que ele estava fazendo. E aí a gente vai ver que a indústria vai ser transformada de um período onde o trabalhador você contrata a força braçal, ele não precisa pensar, basta apertar botão. Tá aí o filme do Chaplin, né, Tempos Modernos, que retrata bem essa situação para gente. E a indústria de hoje, tá, ela já tem uma necessidade de um outro profissional cada vez mais qualificado. E aí também eu queria que vocês percebessem que, uma vez a agricultura já foi a atividade econômica mais importante da nossa sociedade. Depois, a outra atividade econômica extremamente importante da nossa sociedade foi a atividade industrial. Quanto mais indústria esse país tivesse, mais desenvolvido economicamente ele seria. E hoje isso não é mais verdade, porque a esfera da produção ela já se deslocou da ideia da indústria, a produção de um determinado produto, mas lá para o terceiro setor da economia, tá? Que é o setor terciário, que tem a ver com pesquisa, desenvolvimento, com desenvolvimento de tecnologia. É ali que vai residir a verdadeira fonte de riqueza da sociedade de hoje, que é a ideia da informação e o desenvolvimento da tecnologia. Então, hoje, ser chão de fábrica ou ter uma indústria não é sinônimo mais de desenvolvimento. E é sobre essas transformações, então, que a gente começa a comentar um pouquinho. Então, durante a primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, a gente percebe que foi uma atividade econômica, e ainda é, na verdade, até hoje, extremamente localizada em determinados pontos do espaço, como a região, por exemplo, dos Grandes Lagos nos Estados Unidos, na região do Ruhr aí na Alemanha, na Inglaterra, na França, no Japão, e depois aí basicamente da Segunda Guerra Mundial, é que nós vamos ter um nível de acirramento da competição entre essas indústrias que vai levar a um processo de desconcentração industrial. Mas lembre que para eu ter esse processo de desconcentração industrial, essa indústria ela vai migrar dos países ricos basicamente para países pobres em busca de menores custos de produção, como salários mais baixos, preços de terrenos menores, infraestrutura não saturada, congestionada, fontes de matéria-prima e energia muito mais baratas, para que houvesse, e aí paralelo a isso, um aumento exponencial desses lucros. Mas essa indústria que sai dos países ricos para os países pobres é o chão de fábrica, tá? Não o cérebro da empresa, que é onde é desenvolvido a tecnologia e ela é repassada para suas filiais. Aí o surgimento das empresas multinacionais ou ainda de transnacionais. Tem que deixar isso bem claro. O cérebro, o desenvolvimento da tecnologia, como que se dá o processo de produção, ainda continua e fica nos países ricos, que são esses pontos aí de desenvolvimento de tecnologia. Então começa a ter um processo de descentralização industrial, automaticamente a descentralização do capital, ou seja, a necessidade de investimento em infraestrutura em alguns pontos aí do espaço global, justamente para que haja um maior controle desse processo produtivo. Então, isso tem a ver com o processo de desenvolvimento dos meios de transporte, isso tem a ver com o processo de desenvolvimento dos meios de comunicação, até mesmo para que esse dinheiro ele possa circular pelo mundo com uma intensidade cada vez maior, bem como de mercadorias ou de matérias-primas, e também essa ideia de descentralização do trabalho, tá? Que é justamente aí a ideia do trabalho do campo que migra para a cidade, o tipo de trabalhador, a qualificação desse trabalhador, o que isso vai tendo ao longo do tempo, as mudanças estão ao longo do tempo e ao longo do espaço. Então vamos ficar bem nítido alguns pontos que vai parecer um pouco bagunçado durante essa aula, mas eles não são, tá? Tem uma relação direta entre eles. Então, se num determinado momento, a gente vai colocar esse momento aí, embora eu vou voltar a explicar várias vezes isso, a partir da década de 70, que vai ser o auge aí da revolução chamada técnico-científica e informacional,
porque é a ciência aplicada ao processo de produção que leva ao desenvolvimento da tecnologia. Isso é tecnologia, é a ciência aplicada ao processo produtivo, mas que durante toda essa pesquisa para o desenvolvimento dessa tecnologia, eu passo a ter uma carga de informação cada vez maior nos produtos. Então, hoje, por exemplo, quando você tem um celular, que você tem um GPS, a quantidade de tecnologia ou de física que está nesse objeto celular, por exemplo, a lei da relatividade geral de Einstein, toda essa tecnologia que a gente não tem noção, ele está no processo de fabricação desse celular ou do sinal desse GPS. Então, esses produtos eles passam a ter cada vez mais uma carga de informação cada vez maior. Por isso também o profissional que trabalha com isso tem obrigatoriamente que ter uma formação cada vez maior. Enquanto o chão de fábrica está saindo então dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, e não é para todos os países, tá? Para alguns deles, como o Brasil, Argentina, a Índia, os tigres asiáticos aí no geral. Nesses países ricos, o que vai permanecer deles e vai se intensificar são esses tecnopolos polos, tá? Para desenvolvimento de tecnologia, que basicamente aí são cidades geralmente de porte médio, tá? Aonde na proximidade de centros universitários para o desenvolvimento dessa tecnologia, que nessa primeira etapa da técnico-científica informacional é a microeletrônica. Lá nos Estados Unidos, na região aí da costa oeste, nós temos aí o Vale do Silício, a região de Tsukuba, no Japão, e num outro nível, nos países em desenvolvimento como o Brasil, a gente tem algumas cidades que vão concentrar esses polos de tecnologia. Aqui no Brasil, a gente tem aí a região de São Paulo, tá? Campinas, onde você tem os melhores e maiores institutos de engenharia ou de tecnologia, essas universidades, que elas acabam também tendo tanto a ideia do desenvolvimento da tecnologia, mas também a ideia de formação de profissionais para trabalhar com isso, tá? Então, essa mão de obra qualificada que vai se inserir nesse processo. Porém, para atrair esse chão de fábrica, tá, que ainda vai ser durante muito tempo visto como sinônimo de desenvolvimento, esse processo de industrialização, mesmo que gere, por exemplo, impactos ambientais muito grandes, que gere uma série de problemas, nós vamos ter isso tanto em nível internacional, as guerras fiscais, ou seja, qual o país que dá maior isenção fiscal para que uma determinada indústria se instale, a isenção de impostos durante tantos anos para que ela se instale no lugar X e não no Y. Os estados, aí seja estado, município ou sinônimo de país, cedendo terrenos para que elas se instalem. A implantação de uma infraestrutura básica, tanto aí todo esse processo que a gente chama de guerra fiscal, gente, deixar isso bem claro, que isso se dá tanto em nível nacional, ou seja, dentro do mesmo estado, do país, dentro do mesmo estado, tá? Mas também em nível internacional isso acontece. E aí passa a ser interessante que antes, enquanto uma indústria produzia todo o produto dela, do início ao fim, dentro de uma fábrica, agora essa fábrica é global. É o que nós chamamos de globalização da produção, tá? A descentralização da produção. Às vezes, como eu vou mostrar no slide aí a seguir para vocês, para você produzir um carro, tá? Às vezes o pneu desse carro foi produzido num país, o motor, parte do motor foi desenvolvido em peças desse motor em outro, o vidro, a lataria. Cada país, cada local no mundo, ele fornece um determinado produto. Então a gente pode perceber, por exemplo, ao longo das últimas décadas, que há um aumento significativo do comércio global, mas não necessariamente há um aumento da produção de determinados produtos de forma tão significativa quanto o aumento do comércio, que é justamente essa comercialização de partes desse produto que serão montados ainda para chegar num produto final, tá? Então, a espacialização da atividade industrial nos mais diversos países e regiões do mundo, intensificação das trocas comerciais em escala planetária e também o excesso de produção exige a ampliação do mercado, que de nacional passa a regional ou mundial. Se eu tenho uma ampliação desse processo produtivo, lembra que na questão do capitalismo, para você transformar essa mercadoria em dinheiro propriamente dito, ou seja, transformar essa mais-valia em capital,
Isso se dá a partir do momento que você comercializa esse produto. E aí você pode saturar, por exemplo, um determinado país com uma mercadoria. Por isso agora a ideia do mercado consumidor ele passa a ser global. Por isso vai ser desenvolvido também toda uma indústria da publicidade para criar o desejo para consumir esses produtos, não mais apenas dentro de um determinado país. A indústria do cinema, toda essa indústria social, ela é vendida, esse modo de vida capitalista, para o mundo inteiro. E aí alguns produtos conseguem nos dar um pouquinho dessa noção, que é o desejo de ter o carro, que é tomar aí a Coca-Cola, se vestir como nos filmes. Então toda essa indústria cultural, ela serve para vender um determinado padrão de vida, que é esse padrão da sociedade capitalista. Tá? E aí a gente começa a substituir valores ou ideais de felicidade que era até o século XIX, basicamente, e a partir do século XX, especialmente com o desenvolvimento de rádio, TV ou até mesmo da informática, essa nossa ideia de felicidade ela se desloca das relações sociais para o poder de consumo que a gente tem. Então, quanto maior o poder de consumo, maior seria a noção que nós temos de felicidade ou de uma vida plena. Então, essa é a ideia, trabalhar que nem um retardado para gastar o que não tem, para comprar o que não precisa, para mostrar para quem a gente não gosta aquilo que a gente não é. E o detalhe também é que justamente essa velocidade de produção das mercadorias, elas devem vir acompanhado com uma tecnologia, obviamente, que faz com que esse produto que eu compre hoje, em pouquíssimo tempo ele se torne obsoleto, ou seja, um produto desatualizado. Só que não basta que eu tenha conta disso. Quando eu começo a observar os carros que estão circulando, as roupas que as pessoas vestem, o calçado e assim por diante, eu consigo ver, olha, esse carro aqui é velho. Então, a minha noção de velho é porque existe uma tecnologia muito mais nova, mas não necessariamente o produto faz coisas diferentes do que o outro não fazia. Mas é esse processo de obsolescência programada cada vez mais veloz. E aí, quando esse produto estraga em pouquíssimo tempo, você não quer saber de arrumar muitas vezes esse produto, porque como ele já está com uma tecnologia ultrapassada, ou às vezes não tem mais peça para repor, ou agora você diz, ah, graças a Deus que isso aqui estragou, agora eu vou comprar um melhor, ou de uma melhor qualidade. Então, todo esse processo de globalização da produção significa uma tecnologia maior nesse processo de produção. Essa tecnologia se torna cada vez obsoleta mais rápido, e aí essa noção de estar inovando, inovando, inovando. É exatamente daí que vai surgir toda essa ideia, gente, nos anos 70, 60 e 70, da preocupação ambiental. Será que haveria planeta, traduzindo, haveria recursos naturais para dar conta desse processo perpétuo de produção, produção e consumo? E aí a quantidade de resíduo que isso gera, o impacto ambiental que isso traz. Toda essa discussão ela tem uma relação direta justamente com essa ideia de globalização aí da produção. Aqui eu coloco o exemplo da produção de um carro de luxo, né? Vocês já estão identificando que carro que é aí o Mini Cooper, tá? Que ele é produzido na Europa e como você tem peças dele produzido em vários cantos aí, tanto da Europa quanto do mundo. Então imagine que para você produzir um único carro, tá? Da onde que vem essas peças ou esse todo? Isso eu estou falando da produção física, mas o desenvolvimento da tecnologia, as campanhas publicitárias que estão relacionadas aí a esse processo de produção. E a partir de agora eu queria comentar um pouquinho com vocês mais sobre essa tecnologia no processo de produção dentro da fábrica e como que isso mudou ao longo do tempo. E aí tem dois nomes que se destacam bastante, embora devam ser três que vocês conheçam de cor e salteado. Um desses princípios é o que nós chamamos de Taylorismo e o outro deles é o Fordismo, que vocês confundem muito, gente, isso aqui cai muito em prova. Esses dois sistemas visavam a racionalização extrema da produção e, consequentemente, a maximização da produção e do lucro. Então, vamos bem devagar aí para vocês compreenderem a diferença. Taylorismo, talvez você confunde com toyotismo, tá? Mas eles não têm nada a ver uma coisa com outra, digamos, tanto no tempo quanto no espaço. O Taylor, que foi o engenheiro que desenvolveu esse processo de produção, ele é o pai da chamada administração científica.
ele começa a perceber que dentro de uma fábrica que se produz todas as peças, todos os componentes de um produto final, que o trabalhador ele tem que ter aí um treinamento, e se você observar os movimentos repetitivos, a maneira como, onde você dispõe a matéria-prima, como que você pode fazer com que esses trabalhadores organizados dentro de uma fábrica, aí a partir da divisão de trabalho, você consiga ter esse cara, por exemplo, produzindo muito mais. É como se você trabalha com a ideia de fazer com que esse cara faça a mesma função o dia inteiro. E esse cara fazendo a mesma função, apertando o mesmo parafuso lá do carro ou de qualquer outro produto, ele vai ficar especialista nesse tema, então ele acaba fazendo isso de uma maneira muito mais rápida, tá? Do que se hoje ele tem uma função, amanhã ele faz outra, e amanhã ele vem a fazer uma outra função. Então, essa é a ideia do Taylorismo, é a organização da produção para que esses trabalhadores dentro da fábrica consigam produzir muito mais em menos tempo. Basicamente, a partir então da divisão de trabalho, cada trabalhador se especializa numa etapa da produção, e aí você pode ter inclusive a recompensa desses trabalhadores com base em metas de produção, incentivos salariais aí por meio de produtividade. Então, essa é a grande sacada do Taylor. A diferença aqui, por exemplo, uma ideia para passar roupa numa fábrica, como que você vai organizar esses ferros de passar roupa, essas tábuas de passar, para que você consiga ter uma efetividade muito grande. Então, essa ideia da administração científica para aumentar a produtividade dentro da fábrica, a gente chama isso de Taylorismo. Professor, mas qual a diferença então do Taylorismo para o Fordismo? A ideia básica do Ford, tá, gente, é o aparecimento da esteira de produção. É a mercadoria que passa pelo trabalhador e esse trabalhador vai ficar parado, lembra lá do filme do Chaplin, só apertando o botão. Então, essa que é a ideia. É a mesma ideia da administração científica, a racionalização da produção, mas agora tem o aparecimento da esteira. Ao invés de você ficar se movendo, levando a peça para montar o carro, você fica paradinho, bonitinho, e a esteira vai trazendo essas peças. A sua função é montar tudo isso. Então, com essa questão, você vai fazer, então, com a inserção da esteira, quem introduz isso é o Henry Ford, tá, para a produção do carro, você vai ter um aumento gigantesco dessa produção. Esse cara vai fazer a mesma coisa o dia inteiro, é o que a gente chama de alienação do trabalhador, ele vai ficar apertando o botão o dia inteiro e ele perde a noção do que acontece em toda a fábrica. Não há necessidade de uma qualificação desse trabalhador, porque ele faz uma única parte, uma única etapa de produção, tá? E aí esse trabalhador pode até reduzir, às vezes, a carga horária dele em alguns casos, mas isso não levaria ou não afetaria na produção final. Aqui, a linha de produção, gente, com a esteira, quer dizer que antes, lá no Taylorismo, ainda é o corpo humano que vai dar uma ideia de velocidade de produção. Com a inserção da esteira, isso fica bem claro lá no filme Tempos Modernos do Chaplin, não é mais o trabalhador que determina o tempo de produção, mas a automatização a partir da esteira, que vai dizer quantos segundos o trabalhador tem para produzir determinado produto. E aqui uma coisa que é fundamental que vocês entendam. Essa produção em série, em grande quantidade, numa unidade de tempo muito pequena, é que vai fazer com que o custo final do produto caia bastante. Só que tem um detalhe importante aqui, é que para que eu tenha uma velocidade de produção muito grande, todos os produtos precisam ser iguais, que é a ideia de padronização desse produto. Qualquer mudança na linha de montagem significa que há uma necessidade de adaptação, de mudança de toda essa planta aí industrial. Eu quero que vocês compreendam que o Fordismo ele surge na década de 20, mais ou menos, e ele vai fazer o maior sucesso até os anos 70, e para alguns produtos se produz ainda de maneira fordista, ou seja, é uma grande quantidade de produtos iguais. Tá? Esses produtos destinados principalmente à classe
socioeconômica mais pobre, e aí a gente pode entrar desde a ideia do carro popular, aí a ideia dos eletrodomésticos, todos esses produtos padronizados, até os dias de hoje, eles ainda são produzidos no estilo fordista de produção. Basicamente, tudo igual, tá? Muda, por exemplo, lá do liquidificador básico, a cor dele, mas as mudanças são muito pequenas, já que eles se destinam a uma grande massa de população. Então, para você produzir muito a um custo menor, você tem esses produtos aí iguaizinhos, tá? Essa ideia da customização desses produtos ou produtos diferenciados, eles vão aparecer mais tarde com uma outra linha de produção que é o toyotismo, tá? Que é o que a gente vai comentar um pouquinho. Então aqui eu coloco a ideia do Ford, né, do carro, produção que é criada primeiro então numa montadora nos Estados Unidos, do Henry Ford, e depois essa ideia de produção em série a partir da esteira, ela é copiada, isso aqui é implementado em vários outros tipos de indústrias, ok? Aí a ideia é de 98 minutos para montar um Ford T, um desses carros. Quando eu tenho, então, a implementação desse modelo de produção, que eu tenho aí ao longo da década de 20, que é um dos grandes crescimentos econômicos dos Estados Unidos, aproveitando que a Europa tinha sido destruída da Primeira Guerra Mundial, eu passo a ter um excesso de produção muito grande, que ao longo de 19, quando 18 termina a Primeira Guerra Mundial, até 29, que é a grande crise, que eu não vou entrar em detalhes sobre ela, é o tempo que eu tenho para recuperação econômica dos países europeus. Essa recuperação econômica dos europeus significa que agora eles também passam a produzir e começam a diminuir a demanda dos produtos importados dos Estados Unidos, que leva a esse excesso de produção nos Estados Unidos, que não tendo um mercado consumidor, leva à crise de 29, que é o que a gente chama de uma crise de superprodução. Se produz muito mais do que o mundo tem capacidade para consumir esses produtos. E isso então leva à crise de 29. Lembrando também que até esse momento aí da década de 20, para ser mais exato, 1929, vigora uma ideia chamada de liberalismo econômico, que o Estado não deve intervir na economia, tá? Que haveria, segundo o David Smith aí, a mão invisível, tá? Que controlaria o mercado, lei da oferta e da procura, tá? A crise de 29 mostra que isso é balela, tá? E para se recuperar dessa crise de 29, que é aí um modelo de produção fordista, o Estado vai ter que entrar aí para resolver a questão. Aí nós vamos ter o presidente dos Estados Unidos, chamado Franklin Delano Roosevelt, na década de 30 nos Estados Unidos, tá? Que numa ideia de fazer com que essa roda da economia volte a girar, aquele Estado que até então não deveria interferir na economia, esse Estado vai ser chamado a ser o salvador dessa economia fodida. Nisso vai ser um economista inglês chamado John Maynard Keynes, tá? Que vai desenvolver um programa para geração de emprego e renda nos Estados Unidos, chamado de, em homenagem a ele, que vai ser chamado de keynesianismo, que vai ser aplicado em vários setores da sociedade, tanto com a política, por exemplo, de subsídios na agricultura, onde o Estado vai ajudar esses agricultores, que até tinham uma produção muito grande, mas como ninguém comprava esses produtos porque não tinha dinheiro, o preço despencava. E aí não compensava tirar o produto lá da roça para levar para a cidade, porque ele não pagava o custo do transporte. E ao mesmo tempo, na cidade, as pessoas morriam de fome porque não tinham comida. Então, era uma coisa bem contraditória. Tinha excesso de produção no campo de comida e gente passando fome na cidade. A questão da indústria, da atividade industrial, é o controle dos monopólios, tá? Controle a superprodução e saneamento do sistema bancário e do mercado financeiro. Tudo isso se dará com a interferência do Estado na produção econômica. Na questão social, é esse mesmo Estado que vai ter que gastar horrores, que são as construções das obras públicas, ou as grandes obras públicas, tá? Auxílio aos pobres, doação de alimentos, regulamentação dos sindicatos. Aqui que aparecem as primeiras chamadas leis trabalhistas. Isso não por acaso, com a crise de 29 no Brasil, coincide com o governo do chamado Getúlio
Vargas, que até hoje ele é conhecido como o pai dos pobres, e aí o resto da frase é pai dos pobres e as mães dos ricos. Eu vou comentar um pouquinho sobre Vargas na aula da semana que vem, que eu vou falar bem rapidamente sobre o processo de industrialização do Brasil. Então, o New Deal, que é como é conhecido toda essa política, também chamada de keynesianismo, tá? Ou ainda que vai ter um outro nome que eu vou colocar em seguida para vocês, que é o estado do bem-estar social. Ele não resolveu todos os problemas, obviamente, mas ele tem efeitos bastante positivos. A grande merda é que 10 anos depois de 29, em 1939, vai eclodir a chamada Segunda Grande Guerra Mundial, que daí ferrou com tudo de novo. Aqui é uma parte da aula que é extremamente importante que vocês compreendam. Esse keynesianismo aí, ele tem como pilar essa ideia da cidadania, de família, da sociedade, mas eu não estou falando de socialismo, pelo amor de Deus, isso aqui é dentro da sociedade capitalista, tá? Que é o chamado estado do bem-estar social, ou em inglês welfare states, ou também chamado de keynesianismo, que é tudo a mesma coisa. E aí existem 5 grandes pilares do estado do bem-estar social, que é o seguinte, vou dar um exemplo bem retardado para que vocês consigam compreender. Antes, o trabalhador não tinha a ideia de um salário mínimo, ele acertava lá com o patrão quanto que ele teria de salário, tá? Que era o mínimo possível, uma jornada de trabalho absurda, negociava então direto com cada industrial, era uma técnica, digamos, uma negociação diferente de trabalho, mas das piores possíveis aí que vocês já devem ter lido e estudado um pouquinho isso em história. Mas olha que interessante, quando o Estado passa a garantir um salário mínimo para esse trabalhador, esse Estado começa a cobrar impostos em cima tanto do trabalhador quanto do empresário. E aí, parte desses impostos, por exemplo, pagos tanto pelo empresário quanto pelo trabalhador, servia para a ideia de habitação. O Estado construía, digamos, as nossas coabs, né, as habitações populares aqui no Brasil, e aí o Estado vendia essas habitações para essa população mais pobre. Então, ao mesmo tempo que a construção pelo Estado dessas coabs da vida gera emprego e renda para muitas pessoas, bem como demanda a compra de produtos industriais produzidos aí pelos industriais, vai levar a roda da economia a girar. Esse trabalhador, ele aceita pagar parte do seu salário de impostos, mas ele vai ter condições, junto com o sistema de financiamento dessa moradia, de ter a sua casa própria, mesmo que ele leve 30 anos para pagar isso. Paralelo a isso, agora esse Estado vai obrigar que ele tenha pelo menos uma coisinha chamada de salário mínimo, e que ele não poderia receber menos do que isso. Então, esses trabalhadores passam a ter uma segurança financeira daquilo que eles estão recebendo, ou dos seus salários, ou uma quantidade mínima que eles viriam a receber. Uma outra coisa interessante é a ideia de seguridade social, tá? Aqui faltou um errinho ali no pilar, só tá? É seguridade social. O que significa isso? Parte do salário desse cara vai ser descontado do que ele recebe, mas vai ser aí destinado para o sistema de aposentadorias. Aí que aparece a ideia, se o cara se machucou, não pôde trabalhar, ele vai ficar lá encostado pelo INSS recebendo um salário. Antes, se ele quebrasse a perna, o braço, não pudesse trabalhar, ele também não recebia. Agora ele tem essa segurança, e é isso que a gente chama de seguridade social. Vai ter saúde também, direito, no caso, em alguns países, né, de planos de saúde, ou como no Brasil, a ideia de uma saúde pública, um SUS, que é uma criação aí da Constituição de 88. Então, eu não preciso guardar dinheiro para que se eu me machuque, quebre a perna, o braço, vou ter que pagar para consertar isso. Agora, o próprio Estado, a partir da cobrança de impostos do trabalhador quanto do empresário também, ele garante o funcionamento de um sistema de saúde pública. E também eu preciso a formação de trabalhadores com mão de obra qualificada, já que essa indústria passa a demandar uma mão de obra mais especializada, a ideia de uma educação pública. Então percebam que todos esses serviços básicos ofertados pelo Estado, eles não são de graça,
tá? Eles são uma conquista dos trabalhadores, os direitos trabalhistas e direitos sociais, mas é como isso se estrutura. Então, o Estado ele fornece isso, mas obviamente que em troca esse Estado ele também vai ter aí a cobrança de impostos para sustentar todo esse processo. A chamada terceira revolução industrial vai trazer algumas mudanças nisso, porque é justamente pós Segunda Guerra Mundial, você vai ter um acirramento da competição entre as indústrias, entre as empresas nesse desenvolvimento de tecnologia, e aí essa concorrência ela passa a se dar não apenas dentro dos países, mas entre empresas de um país e outro. E aí é uma concorrência internacional, que é acirrada também aí pela ideia da Guerra Fria, né? Conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética, mas principalmente o que vai trazer uma grande mudança, que você precisa ter uma noção, é o choque do petróleo, especialmente ao de 1973. Até aqui vigora a ideia do estado do bem-estar social. Então, esse estado de 30, vamos colocar assim, de 29 até 73, vigora o Fordismo, tá? Produção em série. Esse estado do bem-estar social, ele é um estado empresário, é ele que constrói as grandes obras públicas, rodovias, ferrovias, aeroportos. Então, esse é um estado empresário. A partir de 73, com o primeiro choque do petróleo, lembra-se, petróleo é energia e não é todo mundo que produz petróleo, mas petróleo era algo extremamente barato. Por exemplo, um barril de petróleo, gente, tem 159 litros e custava, na época, por volta de 2 dólares e 70 o barril. Nesse primeiro choque de petróleo, em 73, que tem a ver com a guerra do Yom Kippur e tal, nós vamos ter a elevação do preço de 2,70 para 11 dólares e 30. E depois, tá, de 11,30 ele sobe para 31 dólares o barril desse petróleo. É exatamente a elevação do preço do petróleo em 73 que fode com o estado do bem-estar social. Ou seja, esse Estado que pegava, fazia empréstimos, que garantia saúde, educação, renda, uma infinidade de coisas, esse Estado, tendo que importar petróleo a um custo altíssimo, ele não consegue mais dar conta dos seus compromissos. E aí que é a falência do Estado do bem-estar social, é a falência do Estado keynesiano, e aí o advento de um outro sistema de produção, que é o chamado de neoliberalismo. Não é o retorno ao liberalismo como era antes da crise de 29, que o Estado não deveria interferir. Neo é um novo, então, uma nova forma de liberalismo. O Estado fica apenas como um controlador, tá? É um cara que vai estabelecer algumas ordens, ele vai fiscalizar como que a coisa funciona, mas todo esse processo de produção, ele deve voltar para a iniciativa privada. Por isso, os estados começam a um processo de privatização das grandes estatais, das obras das empresas públicas. Trabalhadores vão perder boa parte desses direitos trabalhistas que eles haviam conquistados, só que isso se dá de maneira diferente no tempo e no espaço. Essas ideias neoliberais que começam com Ronald Reagan e Margaret Thatcher, Ronald Reagan nos Estados Unidos, a Thatcher no Reino Unido, depois elas se espalham para alguns outros países. O primeiro país do mundo a implementar essas ideias neoliberais vai ser o Chile, e aí só dá certo no Chile a implementação dessas ideias neoliberais, que é a perda dos direitos trabalhistas, aí uma aposentadoria decente e tal, porque se vivia nessa época aqui a ditadura do Pinochet, que é quando, por exemplo, o ministro da Economia hoje do Brasil, Guedes, vai para lá fazer algumas experiências. Então a coisa deu certo porque não havia liberdade, não havia democracia para se questionar. Abria a boca, caixão e vela preta. Então tem que entender que aí esses economistas neoliberais vão ser chamados aí de Chicago Boys, que é a mesma escola de economia neoliberal em Chicago, nos Estados Unidos, onde vai ter a formação aí, ou a escola que forma os pensadores liberais, como o atual presidente da economia do Brasil. Então, essa terceira revolução industrial, ela vai aparecer a partir do momento, olha, se os salários dos trabalhadores são caros,
ou eu quero lucros cada vez maiores, para eu conseguir aumentar essa lucratividade, eu não consigo mais reduzir os salários dos trabalhadores, porque isso é uma questão de lei. E aí eu passo a ter a organização também de greve. Então, uma das formas é que eu invista pesado em tecnologia no processo de produção, para que eu tenha cada vez menos gente trabalhando, então menos salário para eu pagar. Sem contar que uma máquina consegue produzir aí o dia inteiro. Então eu tenho essas mudanças, que é a inserção cada vez mais acelerada dessas novas tecnologias no processo de produção. Por isso que é a chamada terceira revolução tecnológica, ou terceira revolução industrial, que é quando você vai ter a informática, robótica, biotecnologia e telecomunicações em todo o processo produtivo. Só que para isso demanda uma qualificação maior dessa mão de obra, a obsolescência do trabalhador, nesse sentido de que ele tem que se atualizar cada vez mais, porque se o cara faz uma faculdade de medicina e ele vai lá para o interior da puta que pariu do universo, ele vai fazer ao longo da vida inteira dele aquilo que ele aprendeu na faculdade, e as coisas não mudavam. Da mesma forma, o engenheiro. E hoje as coisas mudam com uma velocidade tão grande que, se você não continuar estudando para o resto da vida, em pouquíssimo tempo você está fora do mercado de trabalho. Então, essas mudanças, elas estão tanto nos meios de produção, mas as mudanças também estão no produto final produzido. E esse produto, como há um avanço tecnológico muito grande, esse produto também ele tem que estragar muito rápido para que as pessoas continuem comprando, que é o que a gente chama de obsolescência programada. E com isso há uma mudança tanto nas relações sociais, ou seja, como nós convivemos com o outro, mas também uma mudança na ideia da política, agora num Estado neoliberal, que esse Estado vai perdendo um pouquinho aí da sua capacidade de influência. Então, itens indispensáveis à terceira revolução industrial: tecnologias ligadas às telecomunicações, tudo que possibilita a velocidade das informações e automaticamente dos capitais e bens; infraestrutura em transportes, o que facilita o dinamismo nesse sentido é a infraestrutura, como os portos, aeroportos, rodovias; produção agropecuária, que vai se dar numa escala gigantesca; há o emprego de robôs que vão acelerar esse processo produtivo. Então, observe que a terceira revolução industrial ela tem uma relação direta com o processo de desconcentração industrial, que é quando esse chão de fábrica sai dos países ricos, vem para os países pobres, mas continuam conectados com os polos, aí os tecnopolos, que desenvolvem tanto os novos produtos quanto as suas tecnologias. Mas o processo produtivo se dá aí basicamente hoje nos países subdesenvolvidos. É aqui, gente, que vai aparecer, em função de um caso especial, o chamado toyotismo, que é bem interessante. Para isso, preciso entender por que ele surgiu no Japão. O Japão é um país mais ou menos aí um pouquinho maior do que o estado do Paraná, para vocês terem uma ideia. 70% do país é montanhoso, é extremamente pobre em recursos naturais. Então, o Japão, ele não vai poder aí sobreviver pós-crise de 73, crise do petróleo, produzindo de maneira fordista. Por que que não? Primeiro, porque ele não tem matéria-prima. E segundo, que não tem espaço para estoque. Então, lá na Toyota vai ser desenvolvido um sistema de produção que a gente chama de just in time, que é o feito na hora, que é bastante interessante esse sistema. Ele passa assim, ao invés de você produzir tudo igualzinho, todos os produtos iguais, você passa a produzir de acordo com a demanda do cliente. Agora você trabalha com a ideia de personalização do produto. Você vai e quer comprar, por exemplo, um carro. Dificilmente vai ter esse carro à pronta entrega. Só que o cliente que quer o carro, ele vai até a concessionária, ele compra o carro do modelo X. Ele escolhe a cor, ele escolhe como ele quer o banco, ele escolhe os acessórios, tudo aquilo que ele quer do carro. E aí você sabe que esse carro não está ali à pronta entrega. Vai demorar, sei lá, de 60 dias, 90 dias para ele ser produzido ou para ele ser entregue até esse cliente aí final, de acordo com o desejo dele. Então, a partir do momento da compra desse carro, a concessionária, a loja onde vende esse carro, repassa esse pedido para a fábrica. E aí lá na fábrica eles vão produzir
exatamente o carro que foi vendido. Então, automaticamente não tem estoque, eu não preciso de muita matéria-prima, porque eu só produzo sob demanda. Então, o cliente compra, mando fazer e eu produzo isso. Então, você tem, como tinha o encarecimento de mão de obra, você passa a ter a utilização maciça de robôs, tá? Lá no, começa isso no Japão, né? No processo de produção, e agora diminui a quantidade de mão de obra. E antes, se o trabalhador era especialista em apertar botão, no sistema toyotista você passa a ter uma equipe de trabalho para montar esse carro muito pequena. 4 ou 5 pessoas que têm que dar conta de todo o processo produtivo desse carro. Mas lembra que eu tenho os robôs ali que ajudam no processo de produção. Só que então esse trabalhador ele passa a trabalhar cada vez mais. Agora ele tem meta de produção e aí esse cara ele não consegue se desvencilhar mais dessa tarefa produtiva. Por isso que o toyotismo é um produto personalizado pós década de 70, é a ideia do indivíduo, Deus livre duas pessoas terem, digamos, um carro igual. Então agora eu sou assim, eu sou assado, então eu desejo características diferentes. Essas características diferentes, elas custam muito mais, essa personalização, mas como a mídia vai te convencer de que você é único, então você precisa ter um produto único para você também. Então o Japão consegue reduzir essa necessidade de estoques, esse problema com a mão de obra muito cara, a partir desse sistema toyotista. As empresas no Japão na década de 60 e 70, basicamente década de 70, que não vão conseguir essa mudança, ou porque elas demandam de muita mão de obra ou de mais energia, eles acabam saindo do Japão, essas empresas, e migrando para os países do entorno do Japão, especialmente a Coreia do Sul no primeiro momento, que são esses países que vão receber essas indústrias que vão sair do Japão nos anos 70, que nós chamamos de tigres asiáticos, que é a extrapolação do processo industrial no Japão, buscando mão de obra mais barata, energia mais barata nesses países vizinhos, que é o processo de desconcentração industrial. Então, no Japão, passa a se concentrar a indústrias que têm um nível tecnológico muito maior e passa a desenvolver aí o ramo de eletroeletrônicos, onde o custo unitário desse produto para ser vendido com um nível tecnológico muito maior. Vocês não pegaram isso, mas até hoje está na mente das pessoas que produtos, por exemplo, japoneses, são sempre de excelente qualidade. Então você tem toda uma ideia de que aquilo que se produz no Japão é muito bom, essa tecnologia, tá? Então é bem interessante para a gente pensar que isso foi uma coisa também construída, essa ideia, a partir dos anos 70. Provavelmente a gente vai falar de tigres asiáticos mais aí para o final das apostilas. Então essa é a grande ideia do toyotismo. É um trabalhador tendo que fazer 1 milhão de coisas e brigando contra o tempo para entregar aquele produto aí no tempo estimulado. Então, essa é a ideia para não ter estoque, porque se eu tenho estoque e esse produto não é comercializado, em pouco tempo esse produto fica obsoleto e ninguém mais quer. Então, no sistema de produção toyotista que está aqui embaixo, começa com o cliente comprando o produto, e aí você vai ter aí o pedido para a fábrica, tá? Para o operário em si que vai produzir esse produto para ser entregue. Então, eu acabo com a ideia de estoque, também isso tem custo para o processo produtivo. Então, algumas consequências. Diminuição da hierarquia, porque é meia dúzia de trabalhadores que vão fazer todo o processo. A organização do trabalho é coletiva, porque trabalha com equipe de produção. Qualidade total da produção, comunicação direta com os fornecedores, que é como aquele carro quer, com as especificidades lá que o cliente pediu, flexibilidade assegurada pelos próprios trabalhadores, o que cada um faz e assim por diante. Então, esses produtores no toyotismo produzem o que o mercado quer comprar. Para conhecê-lo, investem em pesquisas de mercado e, em contrapartida, oferece a ele os produtos pedidos. Então, cada vez mais é a ideia de personalização desses produtos, tá? Para produzir aquilo que determinado nicho do mercado quer. Então, observe como é diferente do Fordismo, que tem todo o processo igual, todo o produto final é igual. No Toyotismo, não.
Outra coisa, numa planta fordista de produção, tem-se uma dificuldade muito grande para se modificar o produto produzido. No toyotismo, como eu trabalho com robôs nesse processo produtivo, eu não tenho estoque, então é muito mais fácil eu mudar de um ano para o outro como que vai ser aí esse processo de produção ou produto finalizado. Eu quero deixar bem claro para vocês que hoje, 2020, o Fordismo ainda existe para alguns tipos de produto. Por exemplo, roupas que são vendidas muito baratas aí no mercado. Por que esse preço é muito barato? Porque tem muita roupa igual, você produz em grande quantidade e você tem uma diminuição do custo. Mas as roupas de grifes famosas, elas não são produzidas da mesma maneira. Então eu tenho um outro custo de produção. Então não é que o toyotismo acabou com o fordismo. Dependendo para o público que eu quero produzir o que se produz, eu posso ter elementos tanto do fordismo ou já vigorar para determinados públicos o toyotismo. O que eu preciso compreender é que no toyotismo eu tenho um nível tecnológico de produção cada vez maior. Então são três processos que caem bastante em prova. O Taylorismo, que é uma administração científica de racionalização, tá? Científica dos movimentos do trabalhador. O Fordismo, que se apropria do Taylorismo, mas vai inserir a ideia da linha de montagem aqui nesse processo. E o Toyotismo, que é juntar os outros dois, mas aí uma mecanização flexível é a inserção de robôs nesse processo produtivo, mas basicamente aí junto com uma personalização desse produto. E aí, para a gente finalizar, uma coisinha bem importante. Embora possa parecer que o modelo toyotista de produção valorize mais o trabalhador do que os modelos anteriores, fordista e taylorista, tal impressão é uma ilusão. Na realidade da fábrica, o que ocorre é o aumento da concorrência entre os trabalhadores, que disputam melhores índices de produtividade entre si. Tais disputas sacrificam cada vez mais o trabalhador e tem como consequência, além do aumento da produtividade, o aumento do desemprego. Em suma, a lógica do mercado continua sendo a mesma: aumentar a exploração da mais-valia do trabalhador. Os workaholics, essas pessoas que trabalham que nem uns loucos, gente, mudam toda uma cultura. No Japão é quase que na China também tem bastante isso, Coreia do Sul também tem bastante isso, que o cara morrer por exaustão de trabalho, por estafa, é algo assim de motivo de orgulho para a família. Então é uma coisa assim sem noção, tá? Então na próxima aula eu quero falar um pouquinho geral, só que como foi esse processo de industrialização do Brasil, basicamente aí da era Vargas até os dias de hoje, mostrando que como essas mudanças em nível internacional elas aconteceram em território nacional. Então há um pouquinho de deslocamento do tempo e também no espaço, como essas transformações elas vão acontecer por aqui. Ok, gente? Qualquer dúvida, me escrevam, tá? Será um prazer aí ajudá-los. Tenham um bom restante de dia e de semana e até a próxima.